Muito bom dia a todos novamente. Queria também desde já agradecer o convite do Observatório das Desigualdades, não só para escrever o capítulo do livro, mas também para fazer esta apresentação, que é de facto baseada no texto que preparei para o livro. O tema da minha apresentação são as desigualdades de rendimento, é esse o tipo de desigualdade que eu aqui vou abordar. E, no fundo, o que eu vou aqui fazer é um pequeno exercício de comparar limiares de rendimento nos países europeus, não é? Quer sejam os limiares de rendimento da parte superior da distribuição, quer os limiares de rendimento da base, não é? Tipicamente, como sabemos, as desigualdades de rendimento são analisadas do ponto de vista interno, ou seja, a maior parte dos estudos e dos indicadores internacionalmente disponibilizados referem-se muitas vezes, ou melhor, têm por referência o país, mas nos últimos anos têm existido cada vez mais estudos e há cada vez mais informação disponível acerca das desigualdades numa esfera mais alargada, enfim, desigualdades transnacionais, desigualdades globais, enfim, seja na totalidade do globo, seja desigualdades em certas regiões. E dentro deste segundo tipo de análise, as desigualdades transnacionais ou globais, eu, muito grosseiramente, distinguiria dois tipos de desigualdades de estudos, digamos assim. Uns primeiros que se referem às desigualdades interindividuais, que no fundo analisam a distribuição do rendimento tendo o mundo ou uma região específica do planeta como referência. Portanto, as desigualdades interindividuais, há um investigador branco, Milanovic, que até lhe chama as desigualdades entre cidadãos do mundo, e depois um segundo tipo de análise que eu chamei de desigualdades internacionais, que são de facto comparações, digamos assim, entre países. E normalmente este tipo de análises são, enfim, não são tão sofisticadas como as que se referem às desigualdades interindividuais, têm como referência, usam como medidas de comparação as médias de rendimento de cada país, as médias ou medianas salariais, o PIB per capita ou o PIB per capita ponderado, que no fundo é uma análise do PIB per capita tendo em conta a dimensão populacional dos países. Enfim, o exercício que eu preparei para o capítulo do livro e que vou aqui apresentar sumariamente enquadra-se neste segundo tipo de análise, isto é, nas desigualdades internacionais. Só como disse logo de início, ao contrário deste tipo de análises, que tem como referência normalmente medidas de tendência central, as médias, as medianas, o que eu aqui vou procurar fazer é comparar latitudes diferentes das distribuições internas do rendimento dos vários países. É nesse sentido que eu falo aqui em comparar latitudes, de que base e topo estamos afinal a falar. E depois no final, enfim, faço aqui o mais chega à distribuição interna do rendimento, nomeadamente em Portugal, porque de facto normalmente isso é um dado assente, as desigualdades, quando fazemos análises ao nível global ou transnacional, o nível de desigualdade entre os países é quase sempre mais elevada do que quando fazemos análises acerca da desigualdade interna na distribuição do rendimento. Mas é interessante constatarmos que no interior dos países existem também desigualdades abissais quando nos focamos em certas latitudes do rendimento, nomeadamente nos rendimentos do topo. Eu aqui, como vou demonstrar depois mais à frente, estou mesmo a falar do topo do topo. E então, depois desta apresentação, desta introdução, que já me vou metade do tempo, vou apressar, enfim, este primeiro slide é apenas para enquadrar, enfim, o nível de desigualdade interno nos países europeus. Eu fiz aqui uma média entre 2004 e 2014 e, no fundo, é para demonstrar um dado, enfim, penso que é do conhecimento geral. Portugal é, de facto, um dos países
mais desiguais no contexto europeu. Sabemos que também nos últimos anos esse valor tem vindo a diminuir, mas fica aqui a nota. E vemos também, desde logo, que existem entre os países europeus existem níveis de desigualdade bastante diferentes. Por exemplo, a Roménia, a diferença entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres é de 7 vezes, o rendimento dos primeiros é 7 vezes superior ao dos segundos, e na Eslovénia esse valor é de 3,4. Mas vamos então ao exercício que eu tinha proposto. Bem, o P10, para quem não sabe, no fundo refere-se a um limiar de rendimento do percentil 10, não é? É a partir do qual, o valor a partir do qual situa os 90% mais ricos, e abaixo do qual estão os 10% mais pobres. E enfim, o P50 é a mediana e o P95 refere-se ao valor a partir do qual estão os 5% mais ricos. E no fundo o que isto nos demonstra é que nós temos de facto o nível de rendimento destes limiares em Portugal fica bastante distante daquilo que acontece em relação à média europeia. Isto aqui estou a falar em euros. Mas também é interessante ver que essa diferença vai se esbatendo à medida que vamos subindo digamos assim, na escada da distribuição do rendimento. Não é? Vemos aqui que o P10, o rendimento disponível do P10 representa 45,4% da média europeia, a mediana já é cerca de metade, e quando vamos para o valor do P95, esse valor é já cerca de 60%, enfim, ainda assim 40% inferior. A figura seguinte foca-se sobretudo em dois valores, em dois limiares da base da distribuição, o P10 e o P20. E aqui eu utilizei não o euro, mas uma moeda artificial usada pelo Eurostat, que tem em linha de conta as diferenças de custo de vida nos países, é o PPS, Purchasing Power Standards, que é no fundo a paridade de poder de compra padrão. E aqui vemos que existem, de facto, desigualdades enormes, não é, entre, digamos assim, os grupos desfavorecidos dos vários países. Não é? Veja-se, por exemplo, na Noruega, digamos assim, o limiar do o valor do P20 é superior a 1.600 PPS, não é? Isto em euros seria superior a 2.000 euros, e enquanto na Roménia esse valor nem sequer chega a 200, veja-se, enfim, estamos aqui a falar de um nível de desigualdade superior a 8 vezes, não é? E apresenta-se também aqui o valor de Portugal, ou seja, a base, no fundo, a conclusão que eu queria retirar é que a base da distribuição dos países é, de facto, bastante diferente, não é? E subentende níveis de rendimento e níveis de materiais também bastante diferentes. Neste segundo quadro, peguei não na questão dos limiares de rendimento, mas fui à questão da pobreza. E, no fundo, o que eu aqui queria demonstrar é que, reforçar um pouco a ideia anterior, é que, de facto, quando olhamos para a base da distribuição do rendimento dos vários países europeus, estamos, de facto, a falar de realidades bastante diferentes. Veja-se que, por exemplo, olhando aqui para o quadrante direito inferior, encontram-se os países que têm uma taxa de risco de pobreza elevada e limiares de pobreza também e limiares de pobreza baixos. Foi aquilo que eu no texto que escrevi chamei de pobreza absoluta disseminada, ou seja, não estamos apenas a falar de pobreza relativa, tal como ela é medida pelo Eurostat, de 60% do rendimento mediano, estamos de facto aqui a falar de limiares que correspondem a níveis de rendimento baixos, estão associados a condições de existência de pauperização, digamos assim. E aqui encontramos essencialmente os países do sul da Europa, países mediterrâneos, países do Báltico, e depois, comparando com o quadrante oposto, digamos assim, temos os países no qual esse valor do limiar de pobreza é significativamente mais elevado. Novamente, isto está em PPS, mas se fossem euros, estes valores redimensionavam-se ainda mais e, de facto, que tendem a ter, enfim, a amplitude, a incidência da pobreza tende a ser mais baixa e o limiar a partir do qual uma pessoa é considerada pobre é também bastante mais elevado do que aquilo que acontece nos restantes países. Enfim, vou acelerar, não vou falar do outro grupo. Então agora passamos para o topo.
Novamente, aquilo que eu observei em relação à base também se verifica no topo, isto é, grandes diferenças de rendimento entre grupos homólogos da distribuição do rendimento interno, sendo que, apesar de tudo, as diferenças que encontramos ao nível do topo são um pouco mais batidas do que aquelas que encontramos na base da distribuição. Ou seja, os níveis de desigualdade entre grupos homólogos da base é mais intensa do que aquilo que se verifica no topo. Bem, ainda assim, veja-se que, por exemplo, na Roménia, o valor do P95 fica abaixo de 1000 ppс, enquanto no Luxemburgo fica acima de 5000, e este valor do Luxemburgo, penso que se fosse em euros, era superior a 8.000 euros. De facto, estamos a falar de desigualdades bastante intensas. Eu aqui fiz um pequeno exercício de comparar o nível de rendimento com a concentração do rendimento no topo, isto é, ver se consegui aqui encontrar alguns padrões entre o nível de desigualdade e o nível de rendimento, e de facto encontram-se aqui alguns padrões. Temos aqui novamente neste quadrante inferior direito, temos países no qual o rendimento do topo é comparativamente baixo e o nível de desigualdade é baixo. E depois no quadrante oposto temos novamente um conjunto de países, tipicamente do norte da Europa, também da Europa Central, que têm níveis de desigualdade mais baixos, este nível de desigualdade medido pela concentração do rendimento nos 10% mais ricos e rendimentos, enfim, dessa latitude da distribuição comparativamente elevados. Temos depois aqui também outros perfis, já estou a ver que já estou... Ok, muito bem. Então, para finalizar, queria-vos mostrar aqui alguma informação acerca da tal parte superior da distribuição que faz toda a diferença em relação, digamos assim, à generalidade da distribuição do rendimento. Isto é em relação a Portugal, mas acontece em vários países, embora Portugal, em relação aos ganhos salariais, é um dos países que apresenta maior concentração no topo do topo, nomeadamente no 1%. E veja-se aqui que, isto aqui, um dos eixos temos o valor em euros, no outro temos um rácio entre o percentil em causa e a mediana do ganho salarial. E veja-se que veja-se, por exemplo, que no grupo dos 0,1% mais bem pagos, o valor do seu ganho, enfim, é cerca de 20 vezes superior à mediana, mas depois quando começamos a entrar nessas frações do percentil do topo, vemos que essa diferença pode chegar até às 160 vezes, esse nível de desigualdade. Portanto, enfim, temos por um lado grandes desigualdades, que eu queria aqui no fundo demonstrar é que temos de facto grandes desigualdades ao nível da distribuição europeia dos recursos, mas depois, e utilizando o caso português, quando entramos no topo do topo da distribuição, existem também assimetrias muito elevadas que não são captadas quando utilizamos medidas de desigualdade como o S80, S20 ou o S90, S10. Temos que escavar mais um bocadinho para chegar a desigualdades com esta amplitude. Enfim, conclusões. A desigualdade de rendimentos entre países europeus tende a ser mais expressiva na base do que no topo, como já referi. Portugal, enfim, temos uma base duplamente desfavorecida, isto é, baixo rendimento a nível nacional, mas também quando comparado com os outros países, e a posição do topo é ambivalente. De facto, os mais bem pagos em Portugal, enfim, são dominantes no contexto interno, mas quando comparados com outros países, o seu nível de rendimento fica, de facto, abaixo da média apurada. Problematizar a pobreza relativa, quer dizer, a partir daquela análise, daquele quadro, daquela correlação que eu há pouco apresentei, até que ponto não faria sentido definir um critério de pobreza absoluta na medição da pobreza no contexto europeu? Há instituições que fazem isso a nível internacional, por exemplo, o Banco Mundial tem isso. Até que ponto não era interessante partirmos para uma análise da taxa de risco de pobreza que tenha em conta níveis de medição absoluta e não apenas relativa, porque, por exemplo, em certos países há pessoas que são consideradas pobres e ganham cerca de, enfim, em alguns casos mais de 2.000 euros, nos países do centro e norte da Europa sempre acima de 1.000 euros, e, portanto,
não sei até que ponto isso necessariamente está associado a condições de pobreza, de pauperização material, digamos assim. Enfim, era este fosse entre países europeus e o grande fosse no topo do topo. São, digamos assim, essas as duas principais mensagens que eu aqui queria apresentar. Obrigado.